Meu nome é Flávio Moura. Nós iremos dar início à nossa disciplina Contabilidade na escola. Primeiro, iremos falar de contabilidade. O que é contabilidade? Bom, contabilidade é uma ciência que irá registrar, os atos e os fatos praticados por qualquer pessoa, física ou pessoa jurídica, tá? Bom, esse registro é efetuado através de técnicas, técnicas que nós chamamos das técnicas contábeis. São elas, são 4. A escrituração, as demonstrações contábeis, a auditoria e análise de balanço, certo? Então, essa técnica de registrar, de escriturar tudo o que acontece com relação à pessoa física ou com relação à pessoa jurídica, isso é feito através da contabilidade. Esse registro é feito para demonstrar a variação que ocorre no patrimônio dessas pessoas, tá? Bom, e quem são as pessoas que vão se interessar por essas informações contábeis? Bom, primeiro nós temos aí os bancos, no caso relacionado à pessoa física. Se eu for querer ir ao banco, o banco ele vai, se for querer ir ao banco para contrair um empréstimo, ele vai querer saber o que eu ganho, qual a minha fonte de renda, vai me pedir uma declaração de rendimentos. Mesma coisa assim para as empresas. Se o banco for emprestar algum dinheiro para as empresas, ele vai pedir os demonstrativos contábeis, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Qual é o objetivo disso? É que saber se a pessoa tem solvência, tem recurso para realmente honrar com aquelas obrigações. Bom, a sociedade. A sociedade também precisa das informações contábeis. Por quê? No caso, o gestor público, a sociedade quer saber quanto que ele gastou na saúde, quanto que ele gastou na educação, com que ele gastou. Então a sociedade precisa saber ter essas informações, aonde que ele aplicou aquele recurso, quanto que recebeu de recursos. Então essas informações são externadas nos demonstrativos contábeis. Com relação aos sócios também da empresa, eles precisam dessas informações contábeis. Por quê? Porque quando eu monto uma empresa, quando eu abro uma empresa, eu estou fazendo um investimento, no caso. Se você for abrir uma boutique, você vai colocar uma boutique lá com capital inicial, começar a boutique com 5 mil reais, por exemplo. Daqui a um determinado tempo você quer saber se aqueles 5 mil que você investiu está valendo quanto, tá? Se rendeu quanto, se rendeu, se diminuiu. Tá? Então os sócios também precisam dessas informações contábeis. E com relação aos investidores, ora, se eu tenho uma disponibilidade financeira e eu quero investir, comprar ações, eu tenho que, antes de comprar as ações de uma determinada empresa, eu tenho que saber se ela está dando lucratividade. No caso, as ações hoje mais cobiçadas hoje, nós temos as ações da Petrobras, nós temos as ações da Vale do Rio Doce, Banco do Brasil. Então, nós podemos comprar esse tipo de ações, nós podemos investir. Então, esses são as pessoas assim que têm interesse nas informações contábeis, como um todo, analisando tanto o lado da pessoa física como o lado da pessoa jurídica, ok? Podemos caminhar? Muito bem. Nós, enfatizando, nós iremos declinar os nossos estudos voltados para a administração pública, certo? Veremos agora o campo de aplicação da contabilidade. A contabilidade, ela é aplicada, como eu falei, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Iremos focar aqui agora somente para as pessoas jurídicas. Então, qual o campo de aplicação da contabilidade? Então, a contabilidade pública, a contabilidade é aplicada para as empresas comerciais, ou seja,
para aquelas empresas que compram e vendem mercadorias. Então, essas pessoas jurídicas, comércio, lá o supermercado, a clínica, então eles utilizam a contabilidade comercial. Tá? Nós temos aí a contabilidade industrial. O que é isso? Então, aquelas pessoas jurídicas, né, que industrializam, compram a matéria bruta, beneficia essa matéria bruta, também utilizam a contabilidade. Tá? Preciso dessas informações. Nós temos a contabilidade pública, que vai ser o nosso foco. Hoje, as pessoas falam mais, o nome mais moderno é contabilidade aplicada ao setor público. Né? Então, nós iremos declinar os nossos estudos em cima desse ramo, contabilidade aplicada ao setor público, mais voltado ao ramo de vocês, no caso, na escola, onde a contabilidade pública ela vai se enquadrar. Tá certo? Como nós podemos utilizar essas informações na nossa escola. Por consequente, nós temos aí a contabilidade bancária, então, aplicada hoje para os bancos, né? Ultimamente nós vimos aí o Banco do Brasil ter mais de 1 bilhão de lucro, né? Agora no primeiro trimestre. Então, a contabilidade pública é própria dos bancos. E nós temos aí a contabilidade de custos, também voltada para aquelas empresas industriais, mas que foca exclusivamente o custo, né? Formação de preço. Por exemplo, na confecção de uma mesa de fórmica, né? Então, o que as empresas fazem? Compra a madeira, transformam, beneficiam, colocam fórmica, colocam as molduras de ferro, montam e tem um custo naquilo dali. Quais são esses custos? Nós temos a mão de obra daquelas pessoas que trabalham diretamente na produção, né? Nós temos aí a matéria-prima e nós temos aí os gastos gerais de fabricação. Não vamos entrar muito a fundo. O nosso foco aqui, o campo campo de aplicação da contabilidade, onde nós iremos focar, será a contabilidade pública, né? Bom, e na contabilidade pública, nós temos aqueles órgãos da administração direta e os órgãos da administração indireta. Isso nos 3 níveis de governo, tá? União, Estado e municípios. Bom, quem são esses órgãos da administração direta a nível de município? A nível de município são aqueles órgãos ou aqueles serviços que estão diretamente ligados ao prefeito, ao Poder Executivo. Tá? No caso, nós temos aí as secretarias. No caso, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, nós temos Secretaria de Assistência Social. Então, esses serviços ou essas pessoas jurídicas que estão diretamente ligadas ao Poder Executivo ou que esses serviços são prestados diretamente pelo Poder Executivo, nós chamamos isso de órgãos da administração direta, ok? Onde aí se insere, né, as escolas municipais. As escolas municipais pertencem à Secretaria Municipal de Educação, que estão ligadas diretamente ao Poder Executivo. Bom, então iremos focar um pouco em contabilidade comercial, então, conceito de contabilidade comercial e contabilidade pública. Então, contabilidade comercial, como eu falei anteriormente, em seu campo de aplicação, é o ramo da contabilidade aplicada nas empresas comerciais e serviços. Nós temos aí, no caso, os supermercados, no caso, nós temos as clínicas que prestam serviço. Tá? Também as entidades sem fins lucrativos, né, utilizam essa técnica contábil. Tá? A legislação é a Lei 6.404. Bom, nós temos aí o conceito de contabilidade pública. Então, o que é a contabilidade pública?
Contabilidade pública é o ramo da contabilidade aplicado às pessoas jurídicas de direito público. Como eu falei, nos 3 níveis de governo, nós temos aí União, Estado e municípios, nós temos esses entes ligados à administração direta ou administração indireta, eles utilizam a contabilidade pública, ou lei, ou seja, utilizam como referência, como fundamento, a Lei 6.404 de 1964. Também hoje, uma forma mais moderna, né, nós temos aí uma lei, né, nova, podemos dizer. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 4 de maio de 2000, ela trouxe uma nova roupagem à Lei 4.320/64, tá? Principalmente com relação à responsabilidade social. Bom, ainda na contabilidade na escola, nós temos aí as fontes de recursos, ou seja, as fontes de receita, tá? Então, para uma escola ela se manter, o que ela precisa? Quais são as fontes dessas receitas? Tá? As fontes dessas receitas, para ela se manter, são principalmente as receitas tributárias, tá? Onde essas receitas tributárias, elas se dividem em 3 tipos, pode seguir 3 tipos. Nós temos os impostos, nós temos as taxas e temos as contribuições de melhoria, tá? Então nós temos aí, com relação aos impostos, a nível de municípios, nós temos aí o ISS e o IPTU. Isso são impostos, são exemplos de impostos, tá? Um exemplo de taxas, nós temos aí a taxa de localização e a taxa de publicidade. O que é isso? As empresas, anualmente, quando elas vão renovar o seu alvará, elas pagam essa taxa de localização e taxa de publicidade. O que é essa taxa de localização? A taxa de localização é para que ela possa abrir as portas, tá? Ela paga essa taxa. E a taxa de publicidade é aquela taxa que as empresas colocam o nome da empresa, lá o nome do armazém, por exemplo, Armazém Paraíba, Banco do Brasil. Então, para que eles possam colocar aquele letreiro, tá? Eles pagam essa taxa de localização. Isso também é uma receita, uma fonte de receita, tá? Pagando essas 2 taxas, a empresa ela tem o seu alvará renovado. E nós temos aí as contribuições de melhoria. O que vem a ser essa contribuição de melhoria? Essa contribuição de melhoria, tá, por exemplo, lá na sua residência, a sua rua ela não é calçada, tá? Não tem saneamento, não tem calçamento, tá? E o município ele coloca a parte de saneamento, né? Coloca calçamento na sua rua. Em consequência dessa melhoria, o teu imóvel ele valorizou, certo? Então, se houve uma valorização no teu imóvel, o município ele pode cobrar esse tributo, tá? Ou seja, a contribuição de melhoria, ok? Então, nós temos aí como fonte, resumindo, como fonte de receita, né, para manter as escolas, tá? Principalmente nós temos aí os impostos, as taxas e as contribuições. Então, esses 3 tipos de fonte de receita, nós chamamos isso de tributos. Então, quando nós estivermos falando de tributos, nós vamos estar falando ou no imposto, ou numa taxa, ou numa contribuição de melhoria. Mas o que vem a ser uma receita pública? O que é uma receita pública? Tá? Receita pública, nós podemos conceituar a receita pública como sendo todo e qualquer ingresso de recurso efetuado aos cofres públicos. Ou seja, todo o recolhimento, todo o dinheiro que for depositado na conta única ou da União é uma receita pública. Se for uma receita recolhida da conta única do Estado, é uma receita pública. Todo ingresso de recurso
efetuado, depositado na conta única do município, nós podemos conceituar isso, dizer isso, que isso é uma receita pública, tá? Nós temos aí como exemplo de receita pública, nós temos as receitas tributárias, né? Como nós já falamos anteriormente, as receitas tributárias, elas podem ser classificadas como sendo um imposto, uma taxa ou uma contribuição de melhoria, ok? Bom, a receita, ela se classifica, nós classificamos ela como sendo de dois tipos, ou segundo a natureza, ela se classifica em receita orçamentária e receita extra-orçamentária. O que vem a ser uma receita orçamentária? Tá? Receita orçamentária são aquelas receitas que estão previstas na lei orçamentária anual, certo? Ou seja, são aquelas receitas que, para serem recolhidas aos cofres públicos, elas dependem de autorização legislativa. E no caso do município, essa autorização é feita pela Câmara Municipal, quando a Câmara está votando, né, a lei orçamentária anual, a LOA, a famosa LOA. Posteriormente, na unidade número 2, nós iremos estar falando melhor sobre essas peças orçamentárias, sobre a lei orçamentária anual. Tá? Então, um exemplo de receita orçamentária, nós podemos falar que é a própria receita tributária. Tá? Ou seja, os impostos, o IPTU. O IPTU que chega na tua residência, quando o município te cobra, ele faz uma previsão em um ano e te cobra no ano seguinte. Ou seja, até o mês de abril, né, a prefeitura, ela vai te cobrar esse imposto. Ele faz uma previsão no ano por exemplo, de 2012, fez essa previsão que queria arrecadar, e em 2013 ela está arrecadando. Você recebe aquela cartinha na tua casa, tá certo? Então, IPTU é uma receita tributária e, sendo uma receita tributária, é um imposto. Então, IPTU é um imposto sobre a propriedade territorial urbana, famoso IPTU. Então, essas receitas orçamentárias, elas, para serem recolhidas aos cofres públicos, dependem de autorização legislativa, têm que estar previstas na LOA. A receita extra-orçamentária são aquelas receitas que não estão previstas na LOA. Não estão previstas na LOA. Elas, para serem recolhidas aos cofres públicos, elas não dependem de autorização legislativa. Tá? Um exemplo disso aí, nós podemos exemplificar as calções, né? Calções, não é calção, são calções. Mas o que vem a ser calções? Calções é uma garantia. Tá? Por exemplo, vamos supor o seguinte, vamos supor que um município ele pretende construir uma ponte. Ele pretende construir uma ponte. Muito bem. Aí é feito o processo licitatório, tudo, e o prefeito ele assina a ordem de serviço e chama a construtora e diz assim: olha, construtora, você vai realmente fazer aquela obra? Aí a construtora diz assim: vou, seu prefeito, eu vou fazer aquela obra. Então o prefeito, desconfiado, diz assim: olha, pois eu quero uma garantia que você realmente vai fazer aquela obra. A empresa diz assim: não, tudo bem. O que você quer como garantia? Aí o prefeito diz assim: olha, eu quero que você deposite na conta da prefeitura 5%, 3% do valor da obra. Aí a empresa diz: tudo bem, eu vou depositar. Então, quando a empresa deposita esse dinheiro na conta única do município, isso é uma receita pública extra-orçamentária. Tá? Então, esses valores não estão previstos na LOA. Tá certo? Então, isso é uma receita extra-orçamentária. Muito bem. E quando a empresa constrói a obra, conclui a obra, aí a prefeitura vai ter que devolver esse valor corrigido, né, para a empresa. Tá certo? Então, funciona dessa forma. Ok? Então, resumindo, podemos dizer que receita pública é todo e qualquer ingresso de recursos
aos cofres públicos, né? Todo recolhimento de dinheiro aos cofres públicos. Entrou dinheiro na conta do município, podemos dizer isso que é uma receita pública. E a receita ela se classifica de duas formas. Uma receita ela pode ser de natureza orçamentária e extra-orçamentária. Receita orçamentária são aquelas receitas que estão previstas na LOA. São aquelas receitas que, para serem arrecadadas, elas não dependem de autorização legislativa. Ok? Um exemplo, as receitas tributárias. E nós temos aí a receita extra-orçamentária. É outra classificação. Onde a receita extra-orçamentária ela não está prevista na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Ela, para ser recolhida aos cofres públicos, para ser arrecadada, ela não depende de autorização legislativa. Ok? Bom, então nós temos aí um instrumento governamental. Tá? Então, o instrumento de planejamento governamental, nós temos aí o plano plurianual, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e nós temos a Lei Orçamentária Anual. Bem, então esses são os instrumentos de planejamento do governo, ok? Então como é que funciona? Funciona assim, iremos falar de uma forma teórica e oportunamente, a posteriori, nós iremos dissecar o que vem a ser cada uma dessas peças. Muito bem? Então, mas o que vem a ser o plano plurianual? O plano plurianual é uma peça, é uma lei, né? Elaborada para o período de 4 anos, que é elaborada pelo prefeito no primeiro mandato, no seu primeiro mandato. Então, ele já vai fazer um planejamento estratégico, um planejamento para um período de 4 anos. Então, é nesse documento que ele vai dizer o que ele vai construir. Por exemplo, eu vou construir escolas. Então, eu quero construir escolas. Aí ele vai dizer, mas quando é que ele vai fazer isso? É no primeiro ano, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano? Qual a quantidade de escolas que ele pretende construir? Então, é no plano plurianual que vai estar quantificado, tá, essa quantidade de escolas, em que ano e que ele vai fazer essas escolas. Tá certo? Isso é o PPA. Então, planejamento é uma lei, é um planejamento estratégico, tá, elaborado para um período de 4 anos. Tá? Então, lá que ele vai quantificar a quantidade de obras que ele vai fazer. A título de exemplo, nós podemos conceituar a construção de escolas. Ele vai dizer quantas escolas vai construir. Tá? E em cada exercício ele vai ratear essa quantidade de escolas. Tá certo? Muito bem. Já na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? É uma lei que vai servir de base para elaborar a LOA. Tá? Ou seja, é na Lei Orçamentária Anual que vão estar tipificados as metas e prioridades da administração. Tá? E é na LDO que ela vai servir de base para elaborar a LOA. Ou seja, é na LDO que vai estar discriminado essa quantidade de escolas, construção de escolas, e lá vai estar tipificado qual é o bairro, qual é a localidade que vai ser construída aquelas escolas. Tá certo? Então, é na Lei de Diretrizes Orçamentárias que vão ter as metas e as prioridades. Né? Por exemplo, outro exemplo. Vamos supor que na LDO vai dizer assim, erradicar o analfabetismo. Tá? Esse é o objetivo, erradicar o analfabetismo. Tá? Muito bem. E qual vai ser a meta? A meta vai ser 100 pessoas. Qual é a unidade de medida? Pessoas. Tá certo? Então ele vai dizer qual é o objetivo, erradicar o analfabetismo. Então qual é a meta? 100 pessoas que vão ser alfabetizadas. Tá? Então é na LDO que vai dizer isso. É na LDO, no outro exemplo, que vai dizer vai dizer assim, construção de escolas nas localidades tais. Qual é a meta? 10 escolas. Então, nessas 10 escolas,
já vai estar tipificada quais são as localidades que vão ser construídas essas escolas, ok? Na LDO não vai constar valores, tá? Quanto vai custar essas escolas? Não. Por quê? Porque esses valores vão estar discriminados, vão estar visualizados na lei orçamentária anual, tá certo? Então, é na lei orçamentária anual que vai dizer que vai quantificar quanto que vai ser gasto para construir essas escolas, tá certo? Então, na LDO, como nós falamos, como a Constituição Federal fala, que é na LDO que vai servir de base para elaborar a LOA. Então, na LDO vai dizer o seguinte: construir escolas. Qual é a meta? 10 escolas. Então, na lei orçamentária anual, lá vai estar discriminando quanto que vai ser gasto para construir essas 10 escolas. Tá certo? Então, funciona dessa forma. Então, revisando. Então, o que vai ser o plano plurianual? Tá? É uma lei que vai servir, que vai ser elaborado para um período de 4 anos, e lá no PPA que vão estar elencadas todas as despesas de capital, ou seja, todas as obras que vão ser realizadas, todos os equipamentos que vão ser construídos, tá certo? Então lá é no plano plurianual. No plano plurianual, no PPA, lá ela não vai constar despesas de custeio, tá certo? Ou seja, para manutenção da máquina, não vai. Somente as despesas de capital, tá? Com exceção para as despesas de duração continuada, mas esse é um outro assunto que em outro momento a gente pode declinar sobre isso. Então, para nós, né, nosso arroz com feijão, nós podemos dizer que o plano plurianual, o famoso PPA, deve contemplar as despesas de capital, tá? Outras delas decorrentes e as despesas de duração continuada, tá bom? Elaborado para um período de 4 anos, tá bom? Bom, e a título de exemplo, no PPA vão estar discriminadas, por exemplo, construção de escolas. Quantas escolas vão ser construídas? Lá vai estar lá, em que período? No primeiro ano, segundo, terceiro ou quarto ano, tá? Lá você vai visualizar isso. Na lei de diretrizes orçamentárias, na LDO, lá vai dizer, é uma lei que deve contemplar os objetivos, as diretrizes, as metas e prioridades. Então, isso aqui vão servir de base para elaborar a LOA. Bom, é na LDO que vai estar discriminado, onde você vai visualizar quantas escolas vão ser construídas e em quais localidades. Então, é nesse documento, é na LDO, que você vai visualizar isso, poder visualizar isso. Tá certo? A quantidade e em quais localidades vão ser construídas essas escolas. E na lei orçamentária anual, na LOA, que vão estar quantificados todas as receitas que vão ser recolhidas, que a administração pública pretende arrecadar, tá? Na LOA, lá vai estar discriminada, vão estar previstas todas as receitas que pretendem ser arrecadadas, como também vão estar fixadas todas as despesas que pretendem ser realizadas, tá? É na LOA. Então é na LOA que vai estar tipificado, vai estar quantificado quanto que vai ser gasto para construir essas 10 escolas, tá certo? Então a administração pública funciona dessa forma, né? Através desse instrumento de planejamento governamental que é o orçamento público, enfatizando que essas peças orçamentárias elas estão elencadas no artigo 165 da Constituição Federal, como também lá no artigo 35, parágrafo 2º, né, incisos 1º, 2º e 3º, né, do ato das disposições constitucionais transitórias também da Constituição Federal. Tá bom? Pois é. Então era isso que nós tínhamos que falar nessa primeira unidade, né, tendo como objetivo nosso, fazendo uma pequena revisão, né, o que vem a ser contabilidade, tá? Contabilidade, o que vem a ser contabilidade, qual é o campo de sua aplicação, né? Utilizada, né, tanto no setor público como no setor privado. Aqui no nosso trabalho vai ser focado, né, para o setor público, tá? Mais especificamente é voltado para as escolas,
tá? Para a gente entender como é que funciona isso, tá bom? Então vai ser feita dessa forma. E quem quiser se aprofundar mais um pouco no assunto, nós temos esses sites aí, né, da Secretaria do Tesouro Nacional. Lá tem uma legislação muito boa que fala, tem um link lá da contabilidade. A Constituição Federal, como eu acabei de falar, lá a partir do artigo 165 da Constituição Federal. E também nós temos aí um livro, para quem gosta de ler, um livro bem didático. Nós temos aí o livro de Contabilidade Pública do professor Hélio Coama, né, da editora Atlas de São Paulo. Tá bom? Ele já está atualizado conforme a lei de responsabilidade fiscal. Ok? Pois, nosso muito obrigado e esperamos nos encontrar oportunamente. Um abraço.